Atendendo a muitos pedidos, incluindo o meu próprio, vamos falar de Esquadrão Suicida. Eu tô um pouco atrasado, né, pra falar sobre Esquadrão Suicida, mas antes tarde do que nunca. Ele tá dividindo muitas opiniões e tá gerando bastante polêmica, bastante discussão por causa disso. Então, eu separei o vídeo em duas partes. Eu vou falar primeiro das coisas que eu gostei e depois das coisas que eu não gostei. Se você gostou e não quer discutir, vê só as partes boas. Se você não gostou e não quer discutir, vê só as partes ruins. Agora, se você quer ver minha opinião completa e propor alguma discussão, falar de algum ponto específico aqui nos comentários, pode ficar à vontade também, que eu gosto de ver o que os outros têm a dizer, tá? Então, vamos começar pelas partes positivas, certo? O visual dos personagens, o figurino, a maquiagem, os complementos digitais que eles botam, ficaram bem feitos e são muito legais. Você vê personagens de quadrinho ali, ficou bem legal, principalmente o da magia. O primeiro visual que é apresentado pra gente, pra ser claro. E o jeito que a June se transforma na magia é muito maneiro. Inclusive toda aquela cena que a gente vê a primeira vez ela se transformando é muito bem feita, é muito boa de assistir. Ela consegue passar bem as emoções, é tudo muito bom ali. E no geral, as atuações são boas. Até porque a gente tem vencedores de Oscar, né, nesse filme. A Viola Davis está muito bem fazendo a Amanda Waller. O Will Smith também está muito bem, apesar dele estar fazendo o personagem padrão do Will Smith. A atuação da Margot Robbie também é boa. Tem uma cena específica da Arlequina que é espetacular. E tem outras que não brilham tanto, mas também estão mandando bem ali. E esses são os pontos positivos que eu encontrei no filme. Eu tive que pensar com bastante carinho para chegar neles, na verdade. E agora eu vou falar dos pontos negativos. Eu vou começar de onde eu terminei o anterior. As atuações, mesmo sendo boas no contexto geral, não conseguem salvar os personagens, porque os personagens são uma bagunça, são rasos, são mal construídos. Começando que eles são vilões, mas em momento algum mostra a vilania deles. Todos eles têm um código de honra muito forte dentro deles mesmos. Eles parecem ser vítimas das situações sempre. Tem até casos que vilões podem sim ser vistos como vítimas, como é o caso do Piada Mortal, porque a gente fica um pouco do lado do Coringa ali. Mas, ainda assim, você enxerga o vilão que existe naquele personagem. E nesse filme não dá pra enxergar isso, não dá pra ver... Não dá pra ver vilões ali. Só é aceito que eles são vilões porque falam que eles são os piores dos piores. O que a gente vê é a história de presidiários que saem da cadeia e, por eles serem descartáveis, é dada a eles uma missão perigosa, que se tiverem sucesso, vai fazer eles serem vistos como heróis. E o protagonista aceita a missão porque ele quer ter mais tempo pra ficar com a filha, e isso vai proporcionar isso a ele. Eu acho que eu já vi esse roteiro em algum lugar, mas não consigo lembrar onde. A gente começa vendo maldades que fizeram eles irem parar na cadeia. Mas quando a gente conhece os personagens, a gente vê que eles não são vilões. Eles só são pessoas que fizeram coisas ruins, num nível que fez eles serem presos. Aí passando para um outro ponto, tem personagens sendo apresentados no meio do filme. E aí eles interrompem a narrativa para contar a história de origem daquele personagem que está entrando no meio ali. Não é uma coisa orgânica. E por outro lado, tem personagens que aparecem e eles não explicam nada. Aí eles são ou 8 ou 80. Ou eles param tudo para falar da pessoa, ou eles nem falam da pessoa. E um desses personagens aparece e some da história uma cena depois, 2 cenas depois. Ele aparece ali só pra servir de exemplo, pra dar um peso pra uma situação que eles vão passar. E fica ruim, fica muito ruim, porque você não sente nada quando acontece as coisas com ele. O Crocodilo e o Capitão Boomerang são completamente apagados no filme, mas eles têm um tempo de comédia muito bom. Só que não funciona tão bem porque a cada cena tem uma piadinha de personagens diferentes. Então quando eles falam, não é tão engraçado porque a gente já tá cansado de ver gente tentando fazer graça. Mas o Crocodilo é até um personagem um pouco interessante. Apesar de toda a cena ele fazer pelo menos uma vez um... Isso incomoda muito. Já o Capitão Boomerang parece que é o Jai Courtney interpretando o Tom Hardy, interpretando o Capitão Boomerang. Mas ainda assim dá uma impressão que os personagens foram desperdiçados porque o tempo de comédia deles é bom. O Pistoleiro é tratado como protagonista no filme, mas fica bem claro que é só porque é o Will Smith interpretando. E isso tira a gente completamente da imersão, porque tem coisas que a gente vê que um outro personagem poderia falar, um lugar que ele vai que ele não poderia ir, mas como ele é o protagonista, ele consegue ir. Como ele é o Will Smith, ele consegue ir. E isso fica bem feinho.
O El Diablo é o personagem mais interessante do grupo. Se a história dele fosse bem explorada, a gente ia conseguir ver como ele era mesmo o vilão e como ele mudou depois que ele foi preso. Se tivesse que escolher um protagonista e o Will Smith não tivesse na história, pra mim seria ele. Acho que ele é o único personagem ali que eu ia ficar interessado de verdade se saísse um filme solo. E chegamos no Coringa. O Coringa que fizeram pra esse filme é um personagem muito ruim. Não é só que ele é um Coringa muito ruim, ele é um personagem ruim. A impressão que fica é que tudo que ele faz é por decisão do ator. Parece que o Jared Leto ele queria mostrar o Coringa dele. Ele não estava interessado em viver o Coringa, ele não estava vivendo o personagem. Tem umas risadas maléficas aleatórias, uns surtos também que são muito aleatórios, que não ficam orgânicos. Ele faz umas pausas aleatórias no meio das frases também pra mostrar o quanto ele é instável e ficar pensando 15 coisas ao mesmo tempo. É muito mostrar e pouco viver, e isso ficou muito ruim. Ainda tem a tatuagenzinha na mão que ele fica botando assim, tipo, nossa, olha só como vai ser legal isso, como vai ser do mal, vou botar a risadinha aqui na mão. Nossa senhora. E junto ao Coringa temos a Arlequina, que é uma das coisas que mais irrita e mais incomoda no filme. A Arlequina é uma personagem irritante, isso dá pra entender. Mas parece que eles passaram do ponto um pouco e ela incomoda mesmo a continuidade do filme e a nossa imersão naquilo. O tempo inteiro as cenas param só pra ela poder fazer uma piadinha, pra ela falar alguma coisinha, pra ela fazer alguma coisa que seja engraçadinha também, ou pra ela falar que ela é maluca. Ela ficou completamente forçada, porque parece que ela quer mostrar muito as coisas, sendo que ela não é nada disso. E entrando um pouco nisso que eu falei das cenas pararem pra Arlequina, a montagem do filme é completamente perdida. Tem algumas cenas aleatórias que eles enfiaram no meio que não encaixa nem com a cena anterior, nem com a cena seguinte. Elas estão ali só porque sim, e não tem consequência nenhuma, então nada que acontece naquela cena é levada pra frente, nem isso. As cenas de ação são muito ruins, os enquadramentos e os cortes são mal feitos. Você não entende em qual espaço a cena tá acontecendo, quem tá batendo em quem tá recebendo porrada, quem tá dando a porrada, onde eles estão, quantos... As músicas que escolheram para a trilha sonora são muito boas. O problema é que elas não se encaixam de forma nenhuma nas cenas onde elas aparecem. Só nos 5 primeiros minutos de filme tocam umas 3 músicas diferentes e nenhuma se encaixa com a cena e todas parecem que estão tentando moldar a opinião do público sobre alguns personagens que aparecem. É horroroso isso, gente. E o vilão do filme, que eles deixaram como surpresa, não tem carisma nenhum, é completamente esquecível, ele tem um plano genérico, ele não existiria se não fosse a formação do grupo, e isso faz o filme perder um pouco o sentido, mas enfim. E na luta final ele ainda tem um complexo de vilão de anime, que ele vai apanhando, e aí no final ele mostra que só estava usando 20% da força e começa a usar o poder de verdade para atacar os outros. E é isso, esse é o filme. Eu torço muito pra esse universo cinematográfico da DC dar certo. Eu quero muito ver todos esses heróis sendo retratados em filmes. E eu espero muito que os fãs consigam ver os filmes com um olhar mais crítico pra gente ter uma qualidade maior e conseguir bilheteria melhor para possibilitar mais filmes melhores ainda. Me diz o que você achou do filme aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou e se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E compartilhe o vídeo pro mundo todo. E é isso, até o próximo, adeus. Clique nos links para me seguir no Twitter e no Instagram. Este vídeo faz parte do Multiverso Sala 2, para todo tipo de nerd.